Depois da gente falar sobre tudo aquilo que a gente viu sobre flor, sobre o processo de fecundação, polinização, a gente vê agora o que acontece depois daquilo, ou seja, a formação do desenvolvimento reprodutivo que origina e gera frutos e sementes. Então, a estrutura feminina de reprodução, ou seja, o carpelo, também chamado de pistilo, é a parte que vai dar origem tanto para os frutos quanto para as sementes. A gente não pode esquecer que o grão de pólen, depois da polinização, ele pousa aqui em cima. Não interessa como que ele chegou, se foi pelo vento, foi de carona no pelo do animal, ou se foi com água. Caiu ali em cima, o que acaba acontecendo é que ele começa a crescer o tubo polínico nessa direção e vai acabar fecundando aqui embaixo a estrutura do óvulo, que é essa estrutura pequenininha que está aqui. O que acaba acontecendo é que essa estrutura do óvulo, quando fecundada, vai fecundar a oosfera, que é essa celulinha aqui embaixo, depois o mesocisto, e a partir desse desenvolvimento nós teremos o desenvolvimento ou o crescimento da semente. Então, tantas quantas forem as sementes que nós vamos encontrar dentro de um fruto, vai ser o número de vezes que esse processo aconteceu. Numa melancia, por exemplo, acontece muitas vezes. No melão, por exemplo, ou no mamão, muitas vezes. Agora, se pegar um abacate, por exemplo, é uma vez só. Se pegar uma ameixa, é uma vez só. Então, nesse caso, o que acaba acontecendo aqui, a partir do processo de fecundação, o óvulo fecundado vai dar origem para a semente. Na estrutura de uma semente, a gente vai encontrar, derivado diretamente das camadas que eram encontradas no óvulo, a presença da testa, que é a camada que fica mais externa nas sementes. Logo para o lado de dentro tem uma membraninha menor, mais fina, chamada de tegmen. Aí, para dentro desse tegmen, a gente tem uma camada que vem diretamente da zona pontilhada, que é aquela camadinha que a gente tinha, que era chamada de saco embrionário. Isso forma o cotilédone. O que é o cotilédone? Na verdade, é um reservatório de comida dentro da semente, que é o endosperma. O endosperma é, na verdade, um grande depósito de amido. Então, por que a semente guarda esse amido ali dentro? Guarda para que o filhotinho da planta, que é esse que está aqui no cantinho, chamado embrião, possa crescer e desenvolver. Então, a gente deve lembrar o seguinte, as camadas, as estruturas encontradas em uma semente vão ser testa e tegmen, que são, na verdade, toda aquela camada de revestimento, o endosperma, que é o recheio, o embrião, que é o recheio. Essa parte corresponde à amêndoa, à parte interna. E aí, o local onde está estocado esse monte de endosperma é o cotilédone. Em geral, nas plantas que fazem isso aqui, que são angiospermas, a gente vai ter, nessa parte do endosperma, o endosperma 3N ou mais, triploide. O embrião é um embrião diploide. Então, esse processo de formação das sementes é parte da atividade reprodutiva da planta. É como se a gente pudesse dizer o seguinte, essa aqui é a parte mãe, a semente é o filho. E aí o filhote vai cair em algum lugar e vai brotar e vai germinar. Nesse caso, a sementinha, quando brota, germina porque encontrou as suas condições adequadas de sobrevivência. Nesse caso, então, desse embrião, nós temos dois pedaços. Um deles, que é chamado de radícula, que seria o filhotinho da raiz, que começa a crescer primeiro e vai em busca do chão. E depois o caulículo, que tem a folhinha jovem, que vai sair na sequência e vai procurar a luz. Só que essas estruturas de semente, todas elas estão guardadas dentro dessa região circular grande aqui, chamada ovário. Esse ovário, na verdade, assim que acontece a fecundação, ele tende a crescer, estufar, inchar e desenvolver. Quase como se fosse o útero e a barriga de uma mulher grávida. Quando acontece isso, o ovário, assim que desenvolve, ele aumenta de volume. E então, esse ovário vai originar o fruto. Então, nós sabemos duas coisas já. Primeiro, que as sementes são derivadas dos óvulos que se desenvolvem depois da fecundação. E que os ovários, ao desenvolverem, dão origem para os frutos. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que se este fruto que vai ser formado, ele vai ser um fruto que se desenvolveu a partir dessa camada do receptáculo floral, que é essa parte verdinha aqui, esse fruto é um fruto simples e verdadeiro. Se tiverem vários ovários colados próximos uns aos outros, a gente pode ter a formação de um fruto composto ou então de um fruto múltiplo. Por exemplo, no morango, aquele monte de pintinha pretinha que tem por fora são frutos. Então a estrutura do morango são vários desses aqui que estavam presos no mesmo lugar, todos foram fecundados e aí aquilo lá, cresceu. Então foi o receptáculo floral. Quando a gente pega, por exemplo, um outro exemplo que é o abacaxi, cada goma daqueles que tem no abacaxi, cada uma daquelas estruturas, era um desse aqui, que também todos foram fecundados e cresceram. Numa espiga de milho, a espiga é essa parte verde aqui, e cada uma dessas estruturas é um grão de milho que desenvolveu e formou um fruto. Então, o ovário desenvolvido,
ele dá origem para o fruto, que pode ser um fruto isolado e único, tipo cresceu daqui para cima e pronto, tipo um tomate ou uma laranja, ou ainda pode estar para dentro do receptáculo floral. Se tiver para dentro do receptáculo floral, cresce o receptáculo e vai dar origem para um fruto falso, um pseudofruto. Por exemplo, na maçã é isso que a gente tem. Esse ovário todo aqui estava enterrado para dentro do receptáculo floral. Então, quando começa a crescer, estufa só o receptáculo. E o que a gente acaba comendo na maçã é, na verdade, um pedaço do receptáculo, né, do cabinho, cheio de água. No exemplo do caju, é a mesma coisa que acontece. Então, o receptáculo está enfiado para dentro, né, com o ovário lá para dentro do receptáculo floral. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que a gente tem um falso fruto, ou chamado pseudofruto. Mas a gente pode ter frutos verdadeiros. Todo e qualquer tipo de fruto verdadeiro, ele na verdade é o desenvolvimento do ovário e nada mais. Quando a gente tiver o desenvolvimento de uma outra parte que não seja o ovário, aí está formando pseudofruto. No caso do caju, a castanha é o fruto verdadeiro e a parte carnosa, aquela que eles usam para fazer suco, aquela parte seria o pseudofruto. Então, quando acontece esse tipo de coisa, a formação de um fruto qualquer, ele deve ter as três seguintes partes, os três pedaços que constituem um fruto. Suponhamos que a gente pega um pêssego, assim, corta ele, né, ao meio. Quando a gente corta ele ao meio, a gente vai ter a pele do pêssego, que é chamado, então, tecnicamente de epicarpo, camada mais externa. Segundo, a polpa do pêssego, que é aquela parte carnosa que a gente come, aquilo ali chamado de mesocarpo. E depois, colado na porção interna do caroço, que é a parte escura e endurecida, com alguns fiapos ali, aquela é a parte do endocarpo. Tá? Então, esses são os três pedaços que nós vamos ter, que constituem um fruto qualquer. Se eu for falar das três ao mesmo tempo, do epi, do meso e do endocarpo juntos, eu posso chamar tudo de pericarpo. Quando a gente tem a formação do pericarpo, esse pericarpo, na verdade, é a soma de todas as partes. Só que muitas vezes, em alguns tipos de frutos, a gente vai ter um pericarpo que cresce sem ter passado por todo esse processo de fecundação. Caso aconteça isso e a gente tenha o desenvolvimento de um pericarpo sem a formação de um processo de fecundação, significa que grão de pólen não fecundou o óvulo, não fecundando o óvulo, não vai haver sementes. Então, o que acaba acontecendo? Através da ação de hormônios, em especial a auxina, às vezes a giberelina, a gente vai ter um desenvolvimento de um ovário, ou seja, um pericarpo crescendo, mas sem a presença de sementes, sem fecundação de sementes. Então, o resultado disso, na verdade, é um fruto chamado de fruto partenocárpico ou partenocarpia. O que é essa partenocarpia ou fruto partenocárpico? É quando a gente vai ter um fruto que se formou sem sofrer fecundação e, por consequência, não vai ter sementes. Se ele não tem sementes, tu abre o fruto e tu até pode enxergar todos os óvulos que estavam lá, mas não vai ter semente. Por exemplo, o exemplo mais clássico de todos que nós temos é a banana. Quando a gente corta a banana transversalmente, a gente vê aquele monte de pontinho pretinho lá dentro. Cada um daqueles lá são os óvulos que não foram fecundados. Então, como é que ela desenvolveu? Por hormônios. Então, o crescimento hormonal, nesse caso, em especial do hormônio chamado auxina, é que faz o desenvolvimento do ovário. Então, quando a gente tem esse tipo de fruto, ele é igual aos outros frutos, com exceção das sementes. Então, a semente não vai ser formada porque não teve fecundação. Mas, em se tratando de frutos convencionais, em se tratando de frutos comuns, o que a gente vai ter é o seguinte: todo e qualquer fruto que desenvolveu a partir de um ovário fecundado vai formar um fruto com essas três partes, que é o epi, o endo e o mesocarpo, vai ter sementes, e aí esse tipo de fruto pode ser classificado como fruto carnoso ou fruto seco. A primeira classificação, que é carnoso ou seco, é para dizer o seguinte: carnoso é aquele que retém água dentro. Não precisa ter água que nem o coco, por exemplo, mas tem que ter retenção de líquidos ali dentro. O fruto seco é um fruto completamente sem água, é seco, quebradiço inclusive. Então, dentre os frutos carnosos, nós temos uma divisão em dois tipos, justamente baseado pelo número de sementes que ele vai ter. Entre os frutos carnosos, nós temos um primeiro tipo super popular, super conhecido, que é chamado de baga, que é um tipo de fruto carnoso, ou seja, que contém líquido dentro e com muitas sementes. Então é com sementes, com várias sementes. Por exemplo, a laranja entra dentro desse grupo, o melão, o mamão, a abóbora, a melancia, o maracujá, a goiaba, todos esses que estão lotados de sementes e que têm água, são baga. Só que não esqueçam que tem alguns tipos de frutos que nós não chamamos de frutas,
e que tem também, tipo o pepino, também é lotado de semente dentro. Por exemplo, o pimentão e a pimenta também são exemplos disso. A abóbora, né, também é um exemplo disso. A própria, vamos pegar a berinjela, né, a berinjela também é exemplo disso. Então, nesse caso aí, que apresentem sementes, são frutos do tipo baga. Se a gente tiver um fruto carnoso e que ele não tenha várias sementes, ele tenha uma única, que é o que nós costumeiramente chamamos de caroço, tem um caroço só, nesse caso é um fruto carnoso chamado drupa ou fruto drupoide. Quando acontecer isso aí, nós vamos ter vários tipos de exemplos também. Por exemplo, a azeitona, o próprio pêssego, a ameixa, o abacate, vamos pegar, tem mais um exemplo, a manga, que é muito famosa também. Então, o açaí, ou o coco, aquele de onde a gente extrai água de coco, a bola escura que ela tem pelo lado de dentro, é um exemplo também de drupa. Então, a diferença entre os carnosos é que eles têm água com várias sementes ou com uma semente só. Essa é a grande diferença. Já no segundo caso, onde a gente vai ter os frutos secos, na verdade os frutos secos, que são frutos então sem a presença da água, esses frutos secos eles estão divididos em alguns grupos. Um exemplo bem simples, o aquênio. Cada bolinha daquelas pequenininhas que a gente encontra lá dentro do morango, por exemplo, na estrutura do morango, ela é uma bolinha que tem apenas um ponto de fixação. Aí lá dentro fica o embrião sem grandes reservas. Então só tem um ponto de fixação, uma casca seca e quebradiça. Tanto é que quando a gente morde, aquela bolotinha lá do morango ela estoura, né? Isso significa um fruto seco. Segundo tipo, tá? A parte vermelha do morango é o receptáculo que está inchado de água, não é o fruto de verdade. Outro exemplo, cariópse, também chamado de grão. Nesse caso aqui nós temos um grande exemplo, que é o milho, mas poderia ser o trigo também, ou a cevada. Então o que acaba acontecendo? No milho, a gente vai ter vários pontos de inserção naquela estrutura ali, a sementinha que fica aqui pro lado de dentro, então semente e fruto estão juntos, e aí um grande depósito, e essa é a grande diferença nesse caso aqui, pontos de fixação, e o grande depósito de amido que vai aparecer lá. Então, o cariópse ou grão é um tipo de fruto com reservas e o aquênio não. Ainda, no caso do cariópse, tem vários pontinhos de fixação, de inserção nos frutos, né, no receptáculo, enquanto que o aquênio só tem um ponto. E aí, tem vários tipos de frutos secos, tá? Mas e aí, esses são os três principais. E aí, o último tipo, que é um super famosão chamado vagem ou legume, de um grande grupo de plantas chamadas leguminosas. Aí, entre essas estão a vagem, por exemplo, da soja, da ervilha, do amendoim, do feijão. Então é um grupo gigante de plantas. Nós temos várias árvores que apresentam também vagens. Então a vagem ela é um tipo de fruto, em geral, que vai ficar com um formato próximo disso aqui. Aí essa estrutura aqui, ela é uma estrutura que vai ter uma semente lá dentro, outra semente lá dentro, outra semente lá dentro, ou seja, são várias sementinhas. Isso sim é uma vagem ou legume. Então, quando a gente vai ao mercado, por exemplo, ou então numa fruteira, sei lá, vai comprar legumes para casa, na verdade tu não compra legumes, tu compra vários tipos de frutos, quase sempre. Compra algumas sementes. Agora, se tu vai comprar legume, tu vai comprar só isso aqui. Talvez aquela vagenzinha verde que a galera usa para fazer salada, beleza? Essa sim é vagem. O resto, dificilmente. O próprio feijão, ele não é legume. O feijão é uma semente que está dentro do legume. A ervilha é a mesma coisa. O grãozinho do amendoim, a mesma coisa. Então, o que acaba acontecendo é que o legume, ele é um tipo de fruto especial. É um fruto que quase sempre ele estoura e abre para soltar sementes. Então, além dessas organizações e classificações dos frutos, a gente tem uma outra classificação importante, que é a classificação de frutos que liberam ou não liberam as suas sementes. As que liberam são chamadas de plantas deiscentes, e as plantas que não liberam são chamadas de plantas indeiscentes. Então a deiscência ou indeiscência significa a capacidade ou não de dispersar seus frutos e sementes. Em geral, esse termo é utilizado mais para sementes mesmo da planta. Então, a dispersão dos frutos e sementes, na verdade, serve para garantir que as plantas filhas vão se disseminar pela natureza o mais distante possível da planta-mãe. A gente deve cuidar para não fazer essa confusão com o que a gente tem do reino animal, porque para bicho, filho bom é filho perto. Tanto é que os pais da gente ficam tentando criar a gente perto deles, né? Mas para planta não. Para planta, filho bom é filho longe. Por quê? Porque um filho que cai do lado e cresce do lado,
deixa de ser um filhote e passa a ser um concorrente. Vai concorrer por nutrientes, por espaço nas raízes, coleta de água, espaço da luz para fazer fotossíntese. Então, nesse caso, o bom é esparramar pela natureza. Então, aos frutos que se quebram, se rompem e se abrem para liberar essas sementes e garantir que eles vão se espalhar pela natureza, são chamados de frutos deiscentes. Esses sempre soltam suas sementes e largam eles pela natureza. Aos frutos, que a gente tem um fruto que fica fechado, duro, rígido, mesmo seco, eventualmente velho, ele não se rompe, esses frutos são chamados então de indeiscentes, que são aqueles que não liberam suas sementes. Um exemplo que a gente vai ter é que nós temos algumas vagens ou legumes que ao secar ele abre, explode e solta longe as suas sementes, chamado de deiscência elástica. Assim como, por exemplo, o grão de milho, ele cai, fica lá na espiga e tal, e ele não vai se romper para largar a semente. Então, é um fruto seco, porém indeiscente. Além da deiscência, que é a maneira mais convencional de classificar frutos que rompem ou não, a gente também tem outras maneiras de classificar os frutos com relação à sua capacidade de disseminar essas sementes. Então, nós temos outros mecanismos ou outros métodos de dispersão. O primeiro super famoso que nós temos chama-se hidrocoria, que é quando a gente tem um fruto que cai na água e vai embora com a correnteza. Nesse caso, o coco é um grande exemplo disso. Se ele cair na água, ele vai boiar e em algum lugar ele vai parar com a correnteza ou de repente com a maré. Então, nesse caso, a dispersão feita pela água, chamada de hidrocoria. Isso normalmente exige que os frutos tenham normalmente capacidade de flutuabilidade. O segundo tipo é a dispersão por anemocoria, que significa quando o vento espalha os frutos. Quando acontece isso, nós temos uma plantinha pequenininha que tem um fruto seco, que é chamado dente de leão, entre outros nomes, que a galera pega e fala assim, ó, e ele sai voando. Aquilo é um exemplo de anemocoria. Tem vários tipos de plantas que apresentam sementes aladas, leves e secas para poder ser transportadas pelo vento. E isso é um exemplo de anemocoria. Agora, nós temos outros mecanismos naqueles que nós estamos envolvidos, por exemplo, que é o caso, por exemplo, da zoocoria, que é quando o animal dissemina sementes. E aí nós temos vários exemplos. Por exemplo, a gente sai comendo uma bergamota, por exemplo, e vai comendo e daqui a pouco cospe na semente. Isso é zoocoria. Quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa que está comendo melancia e daqui a pouco cospe um monte de sementes fora. Zoocoria. Quando a gente está caminhando no meio de uma grama e olha para as pernas assim e vê que os sapatos, a calça, tá cheia de pega-pega ou de picão, que são frutinhos também com sementinhas ali. Aí tu pega, tira aqueles negócios e joga longe. Pronto, zoocoria. Tu está dispersando. Quando tu está fazendo isso, quando a gente está dispersando essas sementinhas, esses frutos, nós estamos ajudando os vegetais a disseminar. Às vezes, é isso que vai garantir para um vegetal que ele pode se espalhar pela natureza ou que ele vai conseguir germinar, a participação do bicho. Então nós já vamos falar quando é que os animais podem participar mais. Mas de forma simples, para dispersão é quando tu joga as sementes para longe. E então, um último tipo bem popular também chamado barocoria, que é quando o próprio peso do fruto, ou então de repente a própria pressão atmosférica fazem o fruto cair no chão e ele ou estoura e explode, ou então ele cai no chão e sai rolando e vai parar em outro lugar. Aí ele apodrece e de lá germinam as sementes. Por exemplo, um que cai e estoura é a jaca. A jaca, na verdade, é uma árvore alta, né? Que tem, sei lá, 7, 8 metros de altura. E quando cai a jaca, quem nunca viu, tem o tamanho mais ou menos de uma melancia, cai no chão, ela bate, espatifra, salta a semente para tudo que é lado. Isso é um exemplo de barocoria. O outro exemplo bem popular é uma laranja. A hora que a laranja cai da árvore, ela cai e sai rolando para o ponto mais baixo do território. O que acaba acontecendo? Ela vai rolar, mas o que fez ela cair foi o próprio peso dela. Então, são hormônios que auxiliam essa queda do fruto, mas depois a dispersão é pela própria relação do formato que ela tem com o peso que ela tem. Só que aí, quando a gente tem esse fruto que dispersou em algum momento, essa dispersão do fruto ela vai acabar gerando, posteriormente, uma germinação. Só que a germinação significa que a semente chegou naquele ponto, parou, secou e agora quando ela atingir a maturidade dela, ela germina. Germinar significa rompe para sair a plantinha nova de dentro. Então, esse processo de germinação, tá? Que é o início do crescimento da nova planta, ou seja, o embriãozinho começa a abrir a semente para sair a planta nova de dentro. Quando acontece isso, essa germinação
ela normalmente conta com dois hormônios. Um que garante que a semente permanece dormente, parada, latente, sem fazer nada, que é chamado de ácido abscísico. Esse hormônio é o que garante a dormência. Só que aí quando a planta, na sua semente, atinge condições físicas, ambientais adequadas ou de maturação adequada, ela vai liberar um outro hormônio, chamado de giberelina. Esse quebra a dormência da semente e promove a germinação. Então, são vários os fatores que levam a semente a germinar. Entre esses fatores diversos, a gente pode ter o tempo que aquela semente está no chão, a dureza da casca que ela vai ter, se ela passou ou não por algum tratamento químico. Um exemplo simples, tem vários tipos de aves, como por exemplo papagaios, araras, caturritas e tal, que comem sementes e lá o sistema digestório deles trata quimicamente, dá uma esmagada naquela semente e eles regurgitam, eles vomitam as sementes pela natureza e só depois disso é que as sementes conseguem brotar. Então, tem sementes que tu precisa fazer raspagem e umedecer ela para daí sim ela absorver água. Tem semente que consegue ficar 5 anos, 10 anos no chão e não apodrece. Por quê? Pelo tamanho da dureza da sua casca. Então, esses fatores podem intervir diretamente no tempo que a semente vai permanecer no chão até que consiga brotar. Então são vários os fatores. Os hormonais são os fatores internos da semente. Agora nós temos fatores extrínsecos, fatores da natureza, como umidade, calor, aonde que essa semente caiu, se ela está no chão, se ela está na pedra. Então tudo isso vai interferir. Mas considerando então que essa semente tenha atingido o momento adequado para germinar, que ela parou de fabricar ácido abscísico, começou a fabricar giberelina, as condições ambientais estão em temperatura e umidade adequados, então a semente, pum, germina. E ela emite primeiro a raizinha, chamada radícula, e depois a folhinha, vai para o lado da luz, chamado então de caulículo. Quando acontece isso, a gente pode ter dois tipos de germinação. Um que vai prender a semente para o lado do solo, para dentro do chão, e vai ficar afundado, e outro que vai fazer a semente brotar e saltar para o lado de fora. Essas duas estruturas que permanecem para o lado de fora ou para o lado de dentro do solo são os cotilédones, aquela folhinha armazenadora de comida dentro da semente. Quando a germinação acontece e os cotilédones permanecem sob o solo, para baixo, nós temos uma germinação hipógea, que é típica das monocotiledones, angiospermas monocotiledones. Quando a gente tem uma germinação que ao crescer a planta ela joga a parte dos cotilédones com o endosperma para fora da terra, a gente tem uma germinação epígea, onde os cotilédones ficam evidentes e à mostra, dá para enxergar eles quando estão crescendo, que é o que a gente vai encontrar em plantas, tipicamente angiospermas dicotiledôneas. Então, esse crescimento, esse desenvolvimento, a forma como a planta germina e depois como ela se desenvolve, boa parte dele tem a ver diretamente com a parte dos hormônios vegetais. E isso a gente vai começar a ver o funcionamento dessas estruturas todas a partir das aulas de fisiologia vegetal.